Podem falar o que quiser, meu santo é forte. Bom dia, Charles Gavan, o maior baterista do universo. Aí alguém vai perguntar, mas e o Ringo Starr? O Ringo Starr não é meu amigo, tá certo? Não é meu amigo. Então o Charles Gavan está no meu ranking como o maior baterista do universo. Bom dia, redação. Aos amigos tudo, né, Sereto? E aos inimigos o rigor da lei. É isso aí. Exatamente. Ô, Sereto, temos um assunto ponte aérea para tratar aqui, porque ele envolve Fluminense e envolve Palmeiras. Caiu uma liminar. E aí a gente fica se perguntando o seguinte, quantas vezes essas liminar vai cair e vai, né? Quantas vezes a decisão vai pender? Uma hora para o lado do Fluminense, outra hora para o lado do Palmeiras. A gente sabe que a justiça brasileira tem esse sistema de instâncias, né? Então tem os famosos recursos. O negócio vai subindo, sai da sua, daquela jurisdição municipal, vai para estadual, depois acaba em Brasília, né? Então hoje, o que a gente tem hoje? Gustavo Scarpa é jogador do Fluminense, Sereto. O Gustavo Scarpa é jogador do Fluminense nesse momento. Eu conversei bastante hoje com uma pessoa da direção do Palmeiras, hoje pela manhã, até para tentar esclarecer e entender um pouco mais o lado do Palmeiras nessa questão. E o Palmeiras, ele está bem tranquilo. O Palmeiras, primeiro o Palmeiras diz o seguinte, essa não é uma briga do Palmeiras. Esse é o discurso da direção do Palmeiras nesse momento. É uma briga dos empresários do Gustavo Scarpa com o Fluminense. Então o Palmeiras não entra nessa história. Se os empresários do Gustavo Scarpa, os advogados do Scarpa conseguirem, mais uma vez, liminar para que o Gustavo Scarpa possa jogar aonde quiser, o Palmeiras novamente vai lá e vai fazer o contrato e vai exercer o direito do contrato que já foi assinado por sinal. Aí eu perguntei, mas e se no mérito da questão o ganho de causa for do Fluminense? Qual é o ônus do Palmeiras nessa questão? Aí o Palmeiras, o dirigente do Palmeiras me respondeu, não tem ônus nenhum, porque no acordo feito com os advogados, com os empresários do Gustavo Scarpa, se der o ganho de causa para o Fluminense, a briga jurídica continua sendo do Gustavo Scarpa com o Fluminense. Então, o Palmeiras se resguardou de qualquer tipo de problema envolvendo essa negociação com o Scarpa. A última pergunta que eu fiz foi o seguinte, o Palmeiras tenta um acordo com o Fluminense nesse momento? Já que o Gustavo Scarpa arrebentou nesse jogo que a gente está vendo aí contra o Ituano, e não vai poder jogar, pelo menos por enquanto, não vai poder jogar no mata-mata do final de semana contra o Novo Horizontino pelo Campeonato Paulista. Aí quase que eu falei o nome do diretor que me quase que eu falei. Fulano. Aí ele me disse o seguinte, olha, é que eu não sei se eu posso falar o nome, de repente, mas eu não vou dizer. Aí ele me disse o seguinte, olha, nesse momento o Palmeiras não vai conversar com o Fluminense, mas lá na frente, se houver a possibilidade, se o Fluminense quiser, o Palmeiras pode colocar, sim, alguns jogadores na negociação. Então, Sereto, pois não, agora você tocou num ponto fundamental do problema. Não é um problema do Palmeiras. Tá certo. O Palmeiras contratou o Gustavo Scarpa confiante na palavra que foi dada pelos empresários do jogador de que o problema legal seria resolvido a favor do Scarpa e beneficiando o Palmeiras. Agora, é um problema que afeta a vida do Palmeiras. O Palmeiras também não está... Ele hoje não pode contar com um jogador. O Scarpa ainda não é titular. Não é uma coisa, o Roger vai ter que mudar a escalação do Palmeiras. Mas será que vale a pena ir levando essa situação assim? Hoje o jogador é meu, mas amanhã não é mais meu. Aí vamos planejar agora... Porque, por exemplo, o Scarpa não pode ir treinar na academia hoje, certo? Ele é jogador do Fluminense. Se ele é jogador do Fluminense, ele não pode simplesmente, por conta própria, se apresentar ao Palmeiras. Não, beleza, vamos treinar. Não. O contrato volta a estar em vigor com o Fluminense. É uma situação complexa. Por quanto tempo será que o Palmeiras vai estar disposto a levar essa situação? Bom, isso é uma evidência da condição financeira do Palmeiras, que pode se dar o luxo de ter um jogador como o Scarpa, mesmo sem saber se pode escalar. E acho que ficou claro que não, tudo bem, a gente sabe que você vai ter um problema com o Fluminense, vamos deixar você aí. Agora, também mostra como o Scarpa tinha vontade de sair do Fluminense. Né? Agora, isso certamente vai ser resolvido em acordos. O processo tem detalhes interessantes. Eu estava lendo esse processo ontem à noite. Né? O Sereto pode nos confirmar que, na verdade, o Fluminense devia, acho que 4 meses de salário, dentre outros direitos ao Scarpa. E eles conseguiram, os empresários, eliminar. Né? A legislação do futebol fala em mais de 90 dias. Por isso que ele ganhou a liminar.
Porém, a diretoria do Fluminense entrou com recurso, né, no departamento jurídico, e depositou um dinheiro mínimo para neutralizar essa condição de que ele não recebeu. Depositou em juízo e aí, assim, aí o juiz derrubou a liminar. Né? Eu falo, mas não é uma situação estranha. Ô Cereto, você não concorda? Não pagou 4 meses ou mais até. Aí pega um dinheirinho que é bem infinitamente menor do que deve ao jogador, deposita em juízo, né? Tá jogando com a lei, dentro da lei, obviamente, né? E aí ele vira ser jogador do Fluminense. Eu achei isso, no mínimo, interessante pra gente falar. O caso é muito enrolado, o Charles, e os advogados do Scarpa disseram ao Palmeiras que estão muito confiantes em reverter de novo. Vai para Brasília, né, como disse o Marcelo, vai para Brasília, então eles estão muito confiantes que em Brasília eles vão conseguir reverter. Agora, é um caso muito enrolado, tem que ter especialista em legislação trabalhista, é uma confusão danada. Você sabe o que me chama a atenção? Pode ter sido só uma coincidência, tá? Não estou aqui fazendo nenhuma ilação aqui, mas só me chamou a atenção justamente pela coincidência. O Corinthians ontem desistiu de contratar o Zeca, certo? Praticamente desistiu de contratar o Zeca porque percebeu que vai ser muito enrolado na justiça. E aí hoje o Gustavo Scarpa, ou ontem, né? Ontem o Gustavo Scarpa volta a ser do Fluminense. Por que eu estou dizendo isso? Porque são as mesmas pessoas que cuidam do Zeca, cuidam do Gustavo Scarpa. Eu não sei se já havia indícios ali de que poderia dar confusão na história do Gustavo Scarpa e o Corinthians tirou o pé na questão do Zeca, enfim. Tem uma diferença importante aí, né, Cereto? Uma diferença no valor de 150 milhões de reais, que é o que alguém vai ter que pagar caso o Santos tenha ganho de causa. E aí ficou essa divisão entre o Corinthians e a empresa que cuida dos direitos do Zeca. E você ontem trouxe essa informação aqui, né? Essa empresa não deu ao Corinthians garantias. Não, pode deixar que se alguém tiver que pagar 150 milhões, dá em mim que eu resolvo. Não teve. E o Corinthians também não rasga dinheiro. E eu comparei aqui com o caso Fred, por exemplo. O Cruzeiro assumiu um risco. Sim. Né? Levou a negociação para a justiça e ficou esperando. Bom, se decidirem que a gente tem que pagar 10 milhões, nós vamos tirar 10 milhões de algum lugar que o Cruzeiro também não tem, mas enfim, vai dar o jeito dele lá, como deu para contratar outros jogadores, e vai arrumar 10 milhões. Mas 10 não são 150, né? 150 não tem no caixa do Corinthians hoje, e provavelmente a empresa que cuida da vida do Scarpa e do Zeca não tem também 150 milhões ali no caixinha. Pega ali no caixinha, que a gente não tem, né? Então por isso desistiu. O caso do Scarpa me parece assim, como o Marvio disse, estamos falando de um clube que tem poder financeiro que vai poder deixar, mas eu estou pensando mais agora no lado técnico. Por quanto tempo vai valer a pena para o Palmeiras ficar administrando essa situação? E a justiça brasileira não te dá prazo. Tudo bem, Marcelo, mas do ponto de vista técnico, dá para ficar sem o Scarpa ali no elenco do Palmeiras. Dá para ficar sem o Scarpa, mas é o que o Marvio disse, né? Quando o Palmeiras contratou o Scarpa, passou a impressão seguinte, o Palmeiras está contratando o Scarpa para que os adversários não contratem. O Palmeiras, tecnicamente, o Palmeiras tem um monte de jogador para a mesma posição. Né? O Scarpa hoje é reserva do Palmeiras e se não jogar, em tese não faz muita falta. Só que depois do jogo que ele fez domingo, já começa a se avaliar a possibilidade dele ser titular. O próprio Roger Machado falou esse sobre isso. Esse é o ponto para mim. Porque assim, se vocês garantem que o Scarpa só foi contratado para ninguém mais ter, para ele não ir para o São Paulo, então fica resolvendo na justiça aí, o dia que você puder jogar, avisa. Né? Estamos aqui te esperando. Mas eu acho Agora, se você começa a considerar o Scarpa como uma boa opção para o Roger, um cara que você quer ter no grupo, que você quer botar para treinar, é o seguinte, o Scarpa não vai para o Fluminense, gente, ele não vai treinar. Não, ele não o tempo vai. todo que durar essa pendenga, e pelo que o Ceredo falou, a estratégia do Palmeiras está toda traçada. Não. A gente olha o Fluminense, olha o elenco fragilizado que o Fluminense tem. Eles vão adorar, na cabeça do diretor palmeirense deve ser assim, eles vão adorar receber uns 2, 3 jogadores nossos em troca do Mas o Palmeiras quer dar, Cereto? O Palmeiras nesse momento, o Palmeiras não entra na negociação porque diz que não é problema do Palmeiras. Mas mais pra frente, quando quiser entrar, resolve a parada, Quando quiser entrar, resolve. Quando quiser entrar, diz que vai oferecer jogadores. Isso. Na situação do Fluminense, se pingar um qualquer hoje, um qualquer não, né? O que vale. Um qualquer né? em alguns. Ou um ou dois jogadores que o Palmeiras não está usando, está resolvida a parada, gente. O Fluminense sabe que o Scarpa não quer voltar, o Fluminense está ali, está exercendo o que considera ser os seus direitos. Mas não na esperança de que o Scarpa vai voltar e vai vestir a camisa do clube. Não é isso. Mas pode ser até uma estratégia também, né? Como vocês estão falando, né? Vamos provocar uma situação em que a gente tenha que
fazer uma troca. Vocês veem hoje o Ele não Scarpa quer com a camisa do Fluminense? Não, isso esquece. Vai Isso resolver. não. Scarpa com a camisa do Fluminense não vai acontecer. O que acontece, o que certamente estava dentro do cálculo que se fez no Palmeiras olha, o Fluminense é um clube fragilizado, entendeu? Vamos ter, uma hora a gente vai ter que resolver isso, mas a gente tem condições de resolver isso de uma maneira que vai ser boa para todo mundo. Entendeu? Agora, é óbvio, o Palmeiras não tem a menor pressa de resolver por todas essas razões que o Cereto explicou aí. E o Palmeiras já tinha resolvido, Marcelo, ano passado. O Palmeiras sentou para conversar com o Fluminense ano passado, ofereceu jogadores. Na época, o Corinthians queria o Scarpa, o São Paulo queria o Scarpa, o Palmeiras queria o Scarpa. O Palmeiras ofereceu 4, 5 jogadores por empréstimo. E o Scarpa viria pelo contrato de 1 ano, também por empréstimo ao Palmeiras. Só que a informação